Olá, boas-vindas à nossa análise visual, onde transformamos leituras essenciais em um mapa claro e prático para a vida. É muito bom ter a sua companhia nessa jornada. Nos próximos minutos, a gente vai explorar uma trajetória humana fascinante, repleta de superação e lições incrivelmente aplicáveis ao nosso dia a dia. A ideia desta nossa apresentação é trazer muita clareza para aqueles momentos difíceis de decisão, mostrando como é perfeitamente possível transformar adversidades em uma verdadeira força motriz. E a gente vai fazer tudo isso guiado por uma estrutura visual para facilitar bastante a nossa conversa. Para guiar o nosso papo, usaremos como base as páginas do incrível livro A Procura da Felicidade, escrito por Chris Gardner. E sabe o que é realmente especial sobre essa obra? É a missão central dela. O autor não quis apenas escrever uma autobiografia comum, sabe? Ele fez questão de pegar aquelas memórias extremamente dolorosas e transformá-las em um manual cheio de lições acionáveis e super práticas, coisas que a gente pode aplicar tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. Essa obra é o nosso ponto de partida perfeito. É uma história real de alguém que simplesmente se recusou a ser definido pelas circunstâncias ao seu redor. E isso nos traz a uma pergunta que muda absolutamente tudo. Como transformar os piores reveses da vida no motor principal do sucesso? É super importante manter essa pergunta na cabeça enquanto a gente avança. Porque, olha, não estamos falando aqui daquelas teorias corporativas distantes, de jeito nenhum. Estamos falando de sobrevivência, de conexões humanas reais e de escolhas emocionais fortíssimas. A resposta para essa pergunta é a espinha dorsal de tudo que vamos construir juntos nesta explicação. Certo, então vamos para o nosso primeiro grande pilar, o poder da decisão. Toda grande jornada tem aquele ponto de partida, não é? Aquele instante de clareza absoluta que, do nada, muda o curso de toda a história. Para o Chris Gardner, esse momento não aconteceu em um escritório luxuoso. Foi em um estacionamento lotado lá em São Francisco, bem na frente de uma Ferrari vermelha maravilhosa. Aquele carro representava exatamente tudo o que faltava na vida dele naquele momento: liberdade e opções. E o mais incrível é que quando ele viu o dono do carro, não sentiu inveja. Ele sentiu uma curiosidade implacável. Na cabeça dele, o ronco daquele motor soava como um trompete do Miles Davis, algo quase mágico. Ele tomou coragem, chegou perto e fez perguntas simples e diretas, aplicando a regra das perguntas abertas. Ele disse: "O que você faz? Como você faz?" O motorista respondeu que era corretor no mercado financeiro. A lição prática aqui é fantástica. Uma curiosidade genuína e a coragem de perguntar a quem já chegou onde a gente quer chegar podem literalmente redirecionar uma carreira inteira da noite para o dia. Mas para a gente entender de onde vem essa coragem toda, precisamos voltar um pouquinho e olhar para a base. Vamos falar sobre raízes e desafios. O Chris cresceu na cidade de Milwaukee e o ambiente lá era bem pesado, marcado por limitações financeiras severas e segredos familiares muito difíceis. A presença constante e ameaçadora de um padrasto violento batia de frente com a visão de mundo e a força absurda da mãe dele. As palavras dela são o grande farol de toda essa história. Um dia, enquanto o Chris assistia a um jogo de basquete na televisão, impressionado com os salários milionários dos atletas, a mãe dele, Betty Jean, olhou nos olhos dele e disse como se fosse uma lei universal: "Filho, se você quiser, um dia você pode ganhar $1 milhão." Pronto, a âncora emocional estava lançada ali. E perceba, não era apenas sobre o dinheiro em si, era sobre a permissão para sonhar e realizar. Foi exatamente essa crença inabalável que construiu toda a mentalidade resiliente dele. Isso prova que as palavras que dizemos às crianças se transformam na voz interior que elas vão carregar pelo resto da vida. Essa mentalidade incrível nos leva direto para a nossa próxima etapa, a coragem para mudar. E mudar exige uma determinação gigante e um desapego enorme de tudo aquilo que a gente considera totalmente seguro. Porque a evolução de uma carreira nunca é em linha reta e quase nunca é confortável. Dá só uma olhada nestes passos na tela. De socorrista da Marinha a pesquisador médico. O Chris tinha um futuro até promissor na área de pesquisa. Ele era ótimo no que fazia e muito respeitado. Mas ele percebeu que aquele caminho não traria a independência financeira que ele precisava, ainda mais com um filho a caminho. Ele teve a audácia de largar o que era certo. Ele passou por um período super duro vendendo equipamentos de saúde porta a porta, até finalmente conseguir a chance de ouro de ser estagiário no mercado financeiro. E veja, competindo com pessoas que tinham todos os contatos que ele não tinha. Isso ensina que o nosso crescimento exige ação prática, uma humildade gigantesca para voltar à estaca zero e aprender tudo de novo, e claro, a coragem para alterar totalmente a rota quando o destino já não serve mais.
E é nessa busca por essa nova rota que a gente entra no capítulo mais duro de toda a obra, o fundo do poço, superando a adversidade. É a verdadeira travessia do deserto da nossa história. O programa de estágio pagava muito pouco, e de repente o Chris se viu criando um filho pequeno, sem teto. A imagem que ele descreve no livro aperta o coração de tão sensorial. Um carrinho de bebê azul, bem frágil, coberto com plástico de lavanderia para proteger a criança daquela chuva congelante de São Francisco. A situação ficou tão extrema que eles chegaram a dormir no chão de um banheiro de uma estação de metrô. Diante desse desespero total, aconteceu uma divisão crucial na mente dele. Algo que separa o fracasso da sobrevivência, focar um problema versus focar na solução. Mentalmente, a escolha dele foi espetacular. Ele se recusou a aceitar o papel de vítima. Ele vestiu seu único terno, mantinha um olhar fixo no horizonte e agia todos os dias como um vencedor. Ele agia como se já tivesse passado no exame para corretor, mesmo sem ter onde morar. Agia como se os problemas já estivessem a caminho da solução. E para manter a sanidade no meio desse caos todo, ele se apegou a um mantra muito poderoso ensinado pelo reverendo Cecil Williams, lá da igreja Glide Memorial, que abrigava e alimentava as pessoas em situação de rua. A frase era: pratique aquilo que você fala e siga sempre em frente. Esse era o ritmo constante da resiliência dele. Na prática, não importava o tamanho do obstáculo. Se não dava para dar um salto gigantesco, ele dava pequenos passos de bebê, mas nunca, jamais parava de avançar. E olha, isso se aplica a qualquer realidade. Nos nossos piores dias, o grande segredo é focar única e exclusivamente no próximo pequeno passo. Isso nos leva a foco, ação e resiliência. É essencial entender como ele conseguiu traduzir essa força interna em resultados bem concretos lá na corretora Jim Witter, para não ser engolido por aquelas circunstâncias trágicas. Lá no escritório, o nível de foco dele beirava o absurdo. Muitas noites, o abrigo dele era literalmente debaixo da própria mesa de trabalho, só para economizar tempo e poder começar as atividades antes de todo mundo. E esse foco brutal foi transformado na técnica de venda super prática ensinada pelo mentor Gary Abraham. Primeiro passo, fazer as ligações bem cedo. Ele fazia centenas de ligações de prospecção antes mesmo do sol nascer direito. Segundo, ele aprendeu que o segredo não é empurrar o produto que está na sua mão, mas ouvir de verdade, com profunda atenção e descobrir quais são as reais necessidades do cliente. Terceiro, descobrir o que eles desejam comprar e alinhar a sua oferta a esse objetivo deles. Essa estratégia toda não é apenas sobre vendas. É uma lição valiosíssima sobre empatia, conexão humana e negociação que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E aplicando esse método, o sucesso financeiro chegou de forma avassaladora. Ele superou o exame, abriu a sua própria firma e gerou muitos milhões. Mas o verdadeiro clímax de toda essa jornada nos leva à nossa próxima sessão. Riqueza e propósito, o verdadeiro sucesso. Afinal de contas, o que o sucesso realmente significa quando a gente já viveu no extremo limite da sociedade? A conclusão que ele tira é muito forte. O dinheiro é a parte menos significativa da riqueza. Sim, é lógico que o dinheiro resolveu a falta de moradia, mas a verdadeira riqueza para ele era algo infinitamente mais amplo. Era ter saúde, era conseguir cumprir a promessa sagrada de estar presente todos os dias na vida dos filhos, dando aquele amor de pai que ele nunca recebeu na infância. E, principalmente, a riqueza era poder voltar àquela comunidade que o acolheu, como a Igreja Glide Memorial, e usar a sua nova posição para ajudar a financiar moradias e criar oportunidades para os trabalhadores que ainda lutavam nas ruas. Isso é o capitalismo consciente na prática. Isso é fechar o ciclo de uma maneira belíssima e humana. Para concluir a nossa jornada incrível de hoje, é muito importante informar que todo este roteiro e a apresentação foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. O canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Convidamos você a curtir, comentar e compartilhar este conteúdo, além de se inscrever no canal. A importância desse apoio é simplesmente fundamental para a continuidade do projeto. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com. E tem mais! Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita deste conteúdo em PowerPoint. Envie o e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube. Por fim, deixamos aqui na tela a nossa referência bibliográfica, o ponto de partida de tudo isso. Aconselhamos fortemente a leitura completa dessa obra maravilhosa para que a coragem contida nessas páginas fortaleça sua própria caminhada. Qual será a grande decisão a ser tomada hoje para focar não no problema, mas sim na solução? Fica aqui o nosso muito obrigado pela companhia, continuemos sempre em frente e até o nosso próximo encontro.